E nós vamos conversar agora com o senador Esperidião Amin. Ele é um dos parlamentares que defendem a CPMI de 8 de janeiro. Muito boa noite, senador. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Muito boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem, que estão nos assistindo. Eu acho que nós estamos chegando a um momento decisivo. Vai ter que haver uma reunião do Congresso. E aí quero dizer claramente, com a presença ou sem a presença do presidente do Senado. O vice-presidente do Congresso é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso já foi esclarecido. E eu acho que vai ser muito difícil o Congresso não se reunir neste mês de abril. De forma que eu não vejo esses compromissos como uma estratégia de adiamento, porque o número de medidas provisórias e de vetos que devem ser apreciados, ambos os números são consideráveis. Eu queria começar perguntando, o presidente Rodrigo Pacheco havia dito que leria, então, o requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro, na semana ali do dia 11, e, portanto, ele deve estar na China, em viagem comitiva com o Lula. Existe a possibilidade de adiantar a leitura desse requerimento para antes do dia 11? Não, antes do dia 11 é impossível, mas o que é possível é que haja a reunião do Congresso, a sessão do Congresso, mesmo sem a presença do presidente do Senado. Isso não é uma impossibilidade. Pelo número, repito, pelo número de matérias a deliberar, especialmente vetos importantes, e medidas provisórias que já estão, digamos, trancando a pauta. Eu acho que a reunião do Congresso, a sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado, pode acontecer, mesmo sem a presença do presidente do Senado. O que talvez até não seja de todo inconveniente para o senador Pacheco. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite. O senhor bem lembrou, tem outros temas para ser analisados nessa sessão, as medidas provisórias. Parece que a primeira delas, por exemplo, trata da própria estrutura do governo, com a criação de ministérios, a estrutura da presidência da República, e isso caduca, precisa sim ser votado. Mas a sensação que a gente fica, o senhor até falou, pode não ser de todo inconveniente para o Rodrigo Pacheco, é que ele estaria agindo a serviço do Executivo, pelo menos durante um tempo. Do ponto de vista de alinhamento com o Executivo, o senhor não vê o presidente Rodrigo Pacheco muito alinhado ao Executivo? Ao contrário, por exemplo, do que acontece na Câmara, onde o Arthur Lira tem demonstrado, pelo menos nos discursos, uma postura, uma posição mais independente? Olha, cada qual com o seu estilo, né? O senador Rodrigo Pacheco é um homem de trato muito educado, digamos assim. Ele é um homem de grande preparo intelectual, de grande preparo jurídico, né? Eu o conheço desde o tempo de Câmara dos Deputados. E ele não está propriamente a serviço de. Eu não o vejo assim. Agora, para muitos, não é o meu caso, a CPMI pode ser um fator que comprometa outras deliberações importantes para o Brasil. Por exemplo, reforma tributária, por exemplo, o arcabouço fiscal. Eu não vejo assim. De sorte que, se ele tiver, como tem, dois compromissos, um inadiável, digamos, esse de Londres, ele tem que ir lá, está anunciado já, é um compromisso assumido. O da China, cá para nós, não foi orquestrado esse adiamento. Ele vai ser exatamente no dia 11 de abril. Então, não se trata de Pilatos, nem de Pilates, quer dizer, não é nenhum exercício físico, mas ele vai ter que cumprir esses dois compromissos. Há matérias relevantes que merecem a decisão do Congresso. Não vejo inconveniente nenhum em ele estar cumprindo os compromissos, e o vice-presidente
do Congresso, no caso, o vice-presidente da Câmara, assumir a presidência da sessão e cumprir com competência a missão que a sessão do Congresso requer, incluindo a leitura do requerimento de CPMI, que já tem, como foi dito aí, as assinaturas necessárias quer dizer, houve a reunião, não tem como escapar, a não ser que alguém retire assinaturas. Porque o fato determinado existe, a investigação pelo Congresso é mais do que cabível, não custa nada lembrar que é o Congresso americano que está investigando com competência, que nós temos também, competência e responsabilidade nos episódios do Capitólio, da invasão do Capitólio, de forma que não se trata de Pilatos. As instituições estão acima de compromissos individuais. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Esperidião Amin. Augusto Nunes. Senador, boa noite, é um prazer revê-lo. Saudade de você, Augusto. Eu não também. Que os outros não mereçam, por exemplo, os seus cabelos brancos são um atestado de que nós nos Vou visitá-lo na primeira chance com muito prazer. Será um grande prazer. Senador, prometo declamar alguma coisa do Jaime Caetano Brown para você. Exatamente. Senador, o senhor deu a informação que eu não tinha levado em conta isso, a possibilidade do vice-presidente da Câmara presidir a sessão, né? Agora, só faria sentido essas viagens aí com as quais você dilata o prazo se o governo ainda estivesse empenhado em que a parlamentares retirassem a assinatura do requerimento. Isso está acontecendo ou não? Não, a imprensa tem veiculado Isso, mas ainda agora? Não, eu acho que essa notícia arrefeceu um pouco de semana passada para cá. Isso. Né? Até porque a cada dia fica mais evidente que falta um complemento de narrativa. Né? O governador do Distrito Federal, ao reassumir, o que disse? Olha, nós erramos, nós falhamos. Nós do Distrito Federal, o comando da polícia. Agora, e os outros? E o governo federal? E eu mesmo já declarei. Eu fiz até uma leitura de memória, né? Às 19h30 do dia 6 de janeiro, comparando com a Semana da Páscoa, né? Ou seja, na sexta-feira, veio a seguinte notícia. Deve haver, espera-se que haja invasão do Congresso Nacional e de outros prédios públicos da esplanada dos ministérios. Isso entrou não na caixinha de correio, entrou no Sistema Brasileiro de Inteligência. 48 agências. Ministério da Justiça, Comando do Exército, Polícia Federal, 48 agências. Às 19h30 do dia 6. E os efetivos do governo federal, por exemplo, o batalhão do Planalto, os dragões da independência, as forças militares que têm a missão principal, precípua, de guarnecer, de proteger os prédios do Executivo. 1.500 homens. Por que isso foi, esse contingente disponibilizado para isso que se anunciava foi reduzido? Falta uma narrativa razoável para justificar até a frase do presidente Lula. Logo depois, no dia 8, ele disse, alguém abriu a porta. Alguém abriu a porta. E abriu de dentro para fora, ou seja, por dentro. Não arrombou a porta. Então, isso falta esclarecer. Eu só dei dois exemplos aí, do governador do Distrito Federal, que foi afastado, que reconheceu que as responsabilidades do Distrito Federal foram negligenciadas.
e o presidente da República. Para entrar com essa facilidade, só se alguém abriu a porta. E ter aberto ou não a porta, com esta advertência pontual que eu estou mencionando, merece ser investigado, né? Esse fato merece sim. Se é desídia, se houve conluio, enfim, eu não participo de tese, de formulação de teses conspiratórias. Eu acho que nós temos que conhecer a verdade, porque o sistema brasileiro de inteligência é algo muito bom. Este sistema, desenhado pela Lei 9883, de 1999, é uma contribuição para a democracia, para a preservação do Estado de Direito. E não pode dizer, falhou, deu um apagão. Não. Que apagão é esse? Quem apagou a luz ou abriu a porta? É isso que nós temos que investigar para que se conheça a verdade. E não falo isso para reduzir o ato ignominioso, a vergonha que eu tenho pelo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Mas merece repúdio a ação, ou seja, merecem as ações, merecem repúdio, e as omissões também. E igual rigor na investigação. É o que está faltando. Ana, sua pergunta. Muito boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Eu queria aproveitar a ilustre presença do senhor aqui e fazer duas perguntas em uma. O senhor já disse sobre a CPMI e a opinião do senhor, eu acho que está muito embasada no que a sociedade brasileira espera, né? Transparência e investigação. E nós precisamos conhecer a verdade, como o senhor disse. Eu queria, então, sair um pouco dessa seara e fazer duas perguntas. A primeira é sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor diz que ele é um intelectual, tem um saber jurídico grande, né, e vasto, digno da cadeira que ele ocupa. Por que o senhor acha que ele nunca trouxe ao plenário, pelo menos para discussão, um possível pedido de impeachment de ministros do STF que cometam inconstitucionalidades, já que essa prerrogativa é do Senado e está na nossa Constituição, é a nossa ferramenta de freios e contrapesos para qualquer abuso do judiciário? E a segunda pergunta é que corre-se agora que um possível indicado para o Supremo Tribunal Federal seria o advogado do Lula, o Cristiano Zanin. O senhor acredita que a sabatina do Senado para essa ou qualquer outra indicação que tenha um cunho talvez um pouco atrelado ao ativismo, o senhor acredita que em algum momento essa sabatina ela será séria e vigorosa para esses indicados? Obrigada, senador. Vou começar pela segunda. Eu sou um estudioso do artigo 383 do nosso regimento, né? Acho que nós deveríamos ter uma comissão específica para minerar dados, informações e oferecer subsídios para as sabatinas de toda sorte, desde o Supremo até as agências reguladoras. Acho que o Congresso tem uma grande responsabilidade nisso quando aprova um nome. Se isso não vem acontecendo, eu acho que nós temos que aperfeiçoar o mecanismo. E no Congresso americano, o Senado, quando cumpre essa tarefa, ele se vale dessa mineração de dados e informações sobre a pessoa indicada para descobrir algum fato objetivo que possa, digamos, vamos ser bem claros. Travou. Acho que nós temos que aperfeiçoar. Voltou. E acho que a sabatina é um grande momento para a democracia. Deve ser aperfeiçoada e talvez seja com o próximo indicado ao Supremo. Assim como já tivemos aperfeiçoamento quando foi aprovado o ministro André Mendonça, né? Nós mesmos cometemos erros de ficar postergando a análise e eu fui um daqueles que criou mais caso com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, casualmente eu mesmo,
senador Davi Alcolumbre, que fez uma retenção, estou repetindo aqui o que eu disse no plenário, indevida do processo de apreciação. Quanto à questão do presidente do Senado, olha, eu acho que é a lei da inércia. O presidente Davi Alcolumbre reteve todas as solicitações de processo de impeachment, 27, ao longo do período 2019-2020, e em dezembro de 2020, arquivou todas. Eu estou achando que eram 32 e não 27. Posso estar errado, mas é um número absurdo, alto. Por quê? Porque não quis. Segundo, por que o senador Rodrigo Pacheco fez a mesma coisa? Primeiro, pela lei da inércia. Segundo, por um fato muito relevante. Nós nunca conseguimos 41 assinaturas para esses requerimentos. Eu duvido que, se houvesse 41 assinaturas num requerimento, o presidente do Senado teria tido a atitude que teve. Ou seja, faltou também a demonstração de que a maioria quer abrir o processo, já que a interpretação regimental é equivocada. A Constituição diz que compete ao Senado e não ao presidente do Senado. E o regimento permite essa interpretação presidencialista de dar ao presidente do Senado a autoridade, né, a possibilidade de abrir ou não o processo de impeachment. Fazer a leitura, submeter a alguém. Se ele tivesse 41 assinaturas na frente, ou seja, no documento, eu acho que a atitude seria outra. Então, eu culpo a nós mesmos por não termos conseguido o número que representa 41, queremos abrir o processo. Não queremos caçar, queremos abrir o processo. Então, eu acho que faltou essa manifestação de vontade. Como também nunca conseguimos 41 assinaturas, e eu assinei, os convites, não são nem convocação, para que um ministro do Supremo viesse explicar, por exemplo, o inquérito 4781, que já completou 4 anos e opera como se fosse uma Inquisição que não é santa. Nem usa esse apelido de Santa Inquisição. É um processo inquisitorial em que o suposto atacado investiga, condena e não há recurso a se oferecer. O inquérito 4781 é coisa da Inquisição, que se apresentava antigamente como santa. Esta sequer se apresenta como santa. Senador, e uma última pergunta. Na semana que vem o governo completa aí 100 dias. Qual a sua avaliação desses 100 dias de governo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o governo se beneficiou muito com o episódio do dia 8 de janeiro. Não há quem possa deixar de sentir repulsa pelo que aconteceu. E acho que não faz bem ao governo nem ao Brasil considerar que essa meia-verdade seja satisfatória. No mais, eu já disse em dezembro, o marco fiscal, esse que estão chamando arcabouço fiscal, cujos detalhes nós não conhecemos, este vai ser a pedra angular do governo, ou seja, o que pode suportar, dar vigor às intenções, dar força para este projeto de governo, e será muito importante para o Brasil, não só para este governo, será o novo marco fiscal, novo arcabouço, ou seja, algo que impeça, e aí eu peço a atenção do Augusto Nunes, que nós continuemos como estávamos indo, com o teto de gastos, que nem, na expressão do Leonel Brizola, que nem rato em guampa.
ou seja, nos enfiando cada vez num lugar mais apertado, sem alternativa de investimento minimamente, razoavelmente necessária para o país. O país precisa ter alguma capacidade de, no mínimo, subsidiar investimentos estritamente necessários, como é marco legal de saneamento, como são as obras de infraestrutura, da logística em geral, contando com a iniciativa privada, mas contando também com uma forma de enfrentarmos essa terrível desigualdade que torna projetos bonitos, valiosos, antieconômicos no Brasil, pela indisponibilidade de capacidade de pagamento daquilo que nós temos que fazer, que é investimento obrigatório para o país. Então, o marco legal, para mim, neste momento é mais importante do que a reforma tributária, que é um projeto de longo prazo, coisa de 4, 5, 6 anos, correção. O marco legal, sendo crível e não nos deixando numa camisa de força, eu chamo, em homenagem ao Brizola, de caminhar que nem rato em guampa, este marco legal, sendo sensato e crível, pode favorecer ao governo e, acima de tudo, favorecer as necessidades ingentes do Brasil, de termos um processo de reindustrialização inteligente, de cuidarmos, pelo menos, das questões mais graves que tornam o custo do Brasil terrível. Então, marco legal, marco fiscal, arcabouço fiscal, como se queira, nesse momento é a pedra angular do governo.